Tem um motivo pelo qual você sempre retorna pro mesmo local. Tem um motivo pelo qual você faz e no final o número da conta tá sempre o mesmo. Não é porque lhe falta inteligência, não é porque as pessoas não acreditam em você, não é porque você não tem força de vontade o suficiente. É simplesmente por querer mudar o resultado. A maioria das pessoas querem mudar as suas vidas, mas não entendem que quem está vivendo a vida é de fato quem precisa mudar. Eu sou o Breno Heritage, se você ainda não me conhece, se inscreve aqui no nosso canal pra gente estar se acompanhando nessa nova comunidade que a gente tá fazendo aqui. E eu espero que de verdade a minha experiência contribua com a sua experiência. E aí agora a gente vai entrar nos ciclos intermináveis, né? Na segunda-feira eu começo, na segunda-feira eu vou mudar minha alimentação. Aí a gente começa na segunda-feira eu vou me inscrever para aquele concurso, vou começar a estudar para aquele concurso. Aí a gente começa na segunda, né? Aí a gente começa com as promessas, com os ciclos que entra ano e sai ano e as pessoas prometem para si mesmo mudanças, melhoras. E os dias passam, os meses passam, os anos passam e as coisas continuam da mesma forma. A comida continua da mesma forma, o comportamento, os hábitos continuam da mesma forma. Você ainda continua procrastinando para ir para academia. Os ciclos, eles se repetem novamente. Eles nunca param, né? Eles só continuam no vórtice de forma automática. E a gente sempre luta com esse nosso não querer fazer o que a gente de fato quer. A gente sempre se dá essas desculpas, né? De, esse ano vai, né? Um projeto fitness. Esse ano vai. A minha aprovação naquele concurso. Esse ano vai a minha alimentação regrada, saudável, bonitinha. Esse ano eu vou tocar um violão, eu vou aprender algo novo. E no final, o que a gente consegue ter de fato é somente frustrações e promessas que a gente não consegue cumprir com a gente mesmo. E isso acaba gerando um sentimento de frustração e aumenta ainda mais a energia que alimenta esse vórtice de ciclos repetitivos. E aí a gente vai analisar que a tendência é somente a gente fortalecer ainda mais esses ciclos, essas frustrações e essas decepções. Porque a gente, como ser humano, o cérebro ele já tem a neuroplasticidade de querer encontrar sempre o que ele já conhece, querer sempre trilhar o caminho que ele já sabe qual é que vai ser o resultado. Tá aí talvez a explicação, né, do tanto de como é difícil você se desvincular às vezes de um vício. Porque o seu cérebro ele já está programado para fazer aquilo, para ter aquela sensação, para repetir aquele ciclo inúmeras e inúmeras vezes. Porque ele já está no lado seguro. Ele já está na zona previsível do resultado. E aí, nesses ciclos que sempre se repetem, é onde é construídas as promessas falsas, né? Eu vou mudar, eu vou para a academia, eu prometo que eu vou fazer tal coisa, que eu vou fazer de uma forma diferente. E aí, automaticamente, quando você não consegue cumprir essas promessas, já começa a retornar novamente as cobranças, né? Aquele compromisso ou aquela atividade que você se comprometeu a fazer consigo mesmo, você não faz. Então, você já começa a se cobrar. Aquele amigo, né, o folgado, aquele amigo, o folgado a qual você encontra na rua e você fala que você vai começar aquele projeto. Você fala, né? Você tem que ter a capacidade de falar os seus planos. Se comprometer ainda mais por algo que você ainda não vai fazer. Mas você faz. E aí esse amigo já lhe vê na rua, já zomba de você porque você falou que ia e você não foi mais. E aí você se cobra novamente e o ciclo ele só vai se repetindo. Você só vai comprometendo ainda mais o seu eu. O eu que ainda existe aí, né? Você só vai jogando o jogo contra você mesmo. Breno, mas eu de fato queria ir pra academia, eu queria ter um corpo mais bonito, eu queria ter uma casa mais bonita, eu queria estar no emprego melhor, eu queria ter um carro melhor, eu queria ter um relacionamento melhor, eu queria estar melhor com minha família. A gente tem todas essas expectativas, só que ao mesmo tempo a realidade ela opera em uma frequência totalmente diferente daquilo que são as nossas expectativas. E aí é que eu sempre falo nos meus vídeos e eu sempre vou estar falando isso com vocês. Cara,
A mochila nesse processo, né? Os traumas, as vezes que você falhou, os momentos que você errou consigo mesmo ou com as outras pessoas, a nossa família, né? As escolas, as religiões, as grandes faculdades, os grandes doutores, o mundo em si, né, cara, ao nosso redor. Tudo isso tá o tempo todo querendo dizer pra gente quem de fato nós somos. Tudo isso tá querendo, de alguma forma, induzir a gente querer ser algo. Tudo isso tá tendo uma tendência, nos leva a uma tendência pra a gente ser algo ou se vincular a algo. Tudo ao seu redor está tentando agregar-se com você. E aí entra uma grande confusão, né? Nisso tudo. Porque o homem, quando eu falo homem novamente, eu me refiro tanto à parte mulher quanto ao homem. Ele vive, ele tem a infância, ele tem as frustrações, ele tem as vivências, ele tem as decepções. E, infelizmente, tudo isso, cara, ainda continua sendo carregado. Tudo isso ainda continua vívido na pele. O homem, ele sente a dor de 5 anos atrás. Ele carrega consigo a mágoa de uma palavra. Ele traz essa mochila consigo. E aí é onde a gente vai entrar, que seria o ponto mais chave aqui do vídeo, né? De que essas situações, essas memórias, esses ciclos, essas vivências, elas não são, de fato, a definição do indivíduo, né? É aí que a gente, de fato, encontra a luz no final do túnel. É aí onde o indivíduo encontra a redenção, né? Como eu estava falando no início do vídeo. Como eu posso querer colher um resultado diferente se o que eu planto é algo totalmente diferente do que eu espero colher? Não tem como, brother. Eu vou plantar milho e eu vou colher feijão? Não tem como. Então, onde é que se encontra o verdadeiro problema para eu não mudar, para eu não encontrar a minha mudança? Onde é que se encontra? A gente volta novamente para dentro. Dentro da gente, irmão, existe todas as faculdades a qual o nosso Deus Criador nos concedeu, a qual a gente é livre de tudo, brother. Dentro da gente existem as faculdades mentais, a qual nos possibilita viver qualquer coisa, irmão. E as pessoas estão o tempo todo dizendo que é preciso agregar algo de fora. É preciso eu ter o smartphone do ano. É preciso eu ter o carro do ano. É preciso eu ser o melhor em tudo. A mochila, né? Está sempre falando. O jogo de comparações. A rede social, né? Que está todos os dias ele mostrando pessoas vivendo vidas perfeitas, com suas famílias perfeitas, com seus esposos perfeitos, com seus carros perfeitos. É tudo isso, irmão, que lhe tira dos seus olhos a capacidade de você enxergar. Porque eu adotei isso como lema do canal, de mostrar o que sempre esteve diante dos teus olhos. Porque a maior ilusão do mundo hoje, a maior miséria do mundo hoje, é a ilusão, brother. É as pessoas correndo atrás da ilusão. É simplesmente isso. Você só vai conseguir enxergar o que sempre esteve diante dos seus olhos quando você parar de olhar para essas ilusões. Quando você de fato se individuar. Entender que fora você não vai encontrar nada, irmão. Você não vai encontrar nada que lhe agregue. Porque dentro do indivíduo já possui as maiores riquezas, né? Já possui as melhores respostas. O mesmo indivíduo a qual criou um avião, né? O mesmo indivíduo a qual domina, né? O céu, a terra, o mar. O homem hoje ele vai em tudo. E quem foi que levou o homem a
esses locais? Foi o conhecimento e o intelecto? É isso que vocês estão me dizendo? Então, é preciso o indivíduo ele ter esse desperte de que para ele conseguir se desenvolver essas capacidades, para ele conseguir de fato desenvolver essas capacidades, é preciso que ele entre em um processo de morte e renascimento. Morte e renascimento, brother. Aí, como falar Nicodemos, né? Eu tenho que voltar novamente pro ventre da minha mãe e nascer de novo? Esse é a grande bênção da vida, irmão. Você só precisa abandonar a mochila, brother. Deixa pra trás. Solta. Quero que você preste muita atenção. A maioria das pessoas acreditam que a ação delas é que refletem a sua identidade. Mas eu vou dizer algo pra você aqui, irmão. O que acontece é totalmente diferente. O que acontece é que a sua identidade determina a sua ação. Lembra que eu te falei da causa e do efeito? Bora tratar a causa. Bora ir no diagnóstico, no ponto, né? E aí? A sua identidade lhe move para suas ações. E não ao contrário. Então, pare de condenar as suas ações. E volte-se para si. Entenda que se você quer se tornar alguém disciplinado, você tem que ser alguém disciplinado. Dentro, né? Internamente. E eu sou disciplinado. Então eu tenho atitudes de uma pessoa disciplinada. Mas é um trabalho que acontece dentro, brother. É um trabalho de ser. E aí? Eu sou uma pessoa que cuido do meu corpo. Então, automaticamente, eu vou escolher melhor os meus alimentos. Eu vou procurar fazer jejuns durante a minha semana. Eu vou procurar ter atividades físicas, né? Movimentar essa máquina aqui que é o nosso corpo. Então, se você observar, eu altero a minha identidade e, mediante a minha identidade, eu vou em busca das minhas ações. Aí você começa a entrar num caminho que é o da casa alicerçada na rocha, brother. Porque a sua identidade já não é mais a mesma. A semente que você plantou lá, você já espera colher. Porque você fez uma plantação consciente. Ou melhor dizendo, agora você é uma pessoa consciente. Você entende que a sua identidade agora é outra. O velho morreu. Se eu discutia, não discuto mais. Se eu me culpava, eu não me culpo mais. Se eu mentia, eu não minto mais. E tudo se fez novo. Aí eu quero ver. Você me dizer que você está fazendo as mesmas coisas. Aí eu quero ver você me falar: ah, mas eu não mudo. Não mudei. Porque quando você altera a sua identidade e você começa a ter ações que não condiz com essa identidade, antes até mesmo de você fazer, a sua intuição, ela vai lhe acusar, brother. Ela vai falar: espera aí, o que é isso? Você se tornou uma nova pessoa. Aquela árvore que produzia aquele fruto, ela foi cortada e arrancada até as raízes e foi plantada uma nova semente. Semente essas que gerarão bons frutos ou novos frutos. E aí eu já começo a trabalhar com vocês essa nova lente. No episódio anterior que eu trouxe, e eu falava basicamente do mesmo assunto. Só que aqui eu tô trazendo um pouco numa profundidade ainda maior. Então a gente já entende que muda-se primeiro o observador, muda depois a forma como ele interage com o mundo, né, ao seu redor. E aí então muda as ações. Aí então
ocorre o novo nascimento, né? Antes, a gente vem de trás. A gente vem da raiz. De antes da raiz, né? Na semente. Eu espero que de verdade a gente nesse vídeo conseguiu chegar nessa ótica de entendimento. Em que primeiro a gente chega ao observador, identifica-se o que acontece, como é que esse cara vê o mundo, como é que esse cara vê a vida. Trabalha-se ali. Após isso, vamos trabalhar na forma a qual essa pessoa vê a vida, né? Vê o mundo. E após isso, a gente começa a ter ações diferentes. A gente começa a ter ações que são ações conscientes. Que são ações que é moldada e levada por uma nova identidade. Por uma nova pessoa. É uma nova autoimagem, né? O tema é tão famoso, né? Autoimagem. Mas é uma nova autoimagem. Uma nova pessoa. Não te conheço, né? Mas talvez você já tá tentando mudar. Já tem tempo. Talvez você já tá tentando tomar um novo rumo. Não é de hoje, não é de agora. E que bom que eu te encontrei nesse vídeo, irmão. Que bom. Eu espero que de verdade a gente tenha compreendido que a identidade é onde de fato ocorre essa mudança. E que após a mudança da identidade vem as mudanças das ações. E no próximo episódio eu gostaria de fazer um convite aqui pra você. A gente vai falar como ocorrem essas mudanças na identidade. Como ocorrem essas mudanças dentro da gente. Eu espero que de alguma forma esse vídeo ele tenha contribuído com a sua experiência. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva-se no canal para mais. E deixa aqui também o seu comentário pra gente estar interagindo aqui. Beleza? Um abraço a todos. Fiquem com Deus.